Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, chegando por aqui com mais um EBD em Família. Hoje, início de trimestre, terceiro trimestre de 2022, e iniciamos com uma riquíssima lição nesse trimestre: os ataques contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. São 13 ricas lições e hoje estaremos comentando a lição de número 1, que será ministrada no nosso próximo domingo e tratará sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Esta lição, ela mostrará que a Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja, está neste presente momento sob ataque do adversário. E esta lição também vai mostrar que existem algumas áreas que ele ataca, ou seja, a natureza desse ataque. E também vamos aqui elencar algumas esferas do ataque e pontuar também nesta lição os instrumentos de proteção que a Igreja de Cristo tem à sua disposição, dada pelo Senhor, para resistir a esses ataques sutis, sagazes e também, muitas das vezes, com engano, com roupagem ou maquiagem daquilo que aparentemente é bom, mas que é prejudicial àqueles que servem e seguem a Igreja do Senhor. Entrando na lição, nós temos na nossa introdução que estudaremos aí diversos ataques contra a verdadeira Igreja do Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós podemos aí ver que Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, porque o próprio nome Satanás vem de Satã e também identifica adversário, identifica inimigo, aquele que é contra o povo de Deus e contra o próprio Deus, se opondo ao Senhor. O primeiro tópico da lição diz assim: a igreja sob ataque, a sutileza do ataque. E dentro desse primeiro subponto, do primeiro ponto, ou do primeiro tópico, nós vamos aí iniciar com o nosso cooperador, irmão Romário e professor. Ele vai estar comentando aí a sutileza do ataque. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, saudar aqui o diácono irmão Fábio, o pastor Alexandre, o pastor João Rondon. Vamos aqui dar início ao nosso tópico 1, a igreja sobre ataque. A sutileza do ataque. Então nós vamos ver de algo sutil, suave, algo que não é forte, uma pressão, mas algo bem sutil mesmo, delicado. Então nós vamos entrar nesse fato. O autor ele vem nos orientar e nos observar que em outros tempos, em outros períodos, esse ataque ele não era sutil, ele não era suave, ele não era tão delicado como ele é nos dias atuais, que ele era de uma forma mais explosiva, uma forma mais dura, mais cruel. Então esse ataque do inimigo ele sempre existiu. Em tempos e tempos ele muda a sua estratégia, muda o seu jeito, muda a sua forma, mas o autor ele vem nos orientar que ele está sempre atacando, sempre em uma estratégia, nenhuma forma para atacar a igreja do Deus vivo. E essa forma nos nossos dias, nos dias de hoje, ela se baseia na sutilidade, em algo suave, em algo que é camuflado, algo que não é à vista à tona de todos, perceptível. E o autor ele vem nos orientar a nós estarmos observando e atento quanto a isso. Que esse ataque ele vem se basear em comportamentos, em ações, em sentimentos. Nós vamos adentrar mais sobre isso durante a lição. Nós vamos aprofundar mais sobre esse ataque.
Mas aqui nesse primeiro tópico, nesse primeiro ponto, ele vem falar basicamente isso, irmãos. A nós que estarmos atentos que isso provém do inimigo, comportamentos errados, atitudes erradas, tudo aquilo que vem tentar destruir, atrapalhar ou edificar a igreja do Senhor. E isso ele provém de algo, de alguma coisa. E ele fala que o seu princípio, da onde vem tudo isso, é do inimigo. Então, precisamos estar atentos e saber que estamos sob ataque. Estudando para essa aula, a gente pôde ver algo bastante interessante que eu vou acrescentar aqui na aula, que ali no Japão o pessoal eles pescavam muito e os seus pescados no mar cada vez ficando mais distante da costa, distante, até que ficou muito longe. Quando eles iam buscar esses peixes para trazer para a alimentação, para o mercado, esses peixes já chegavam mortos e ruins. E eles buscando a solução, o que encontraram? Colocar um tubarão no meio desses peixes, aonde eles vinham ali vivos, para fazer um experimento para ver. Então, quando colocaram algo que podia predar eles, que podia comer eles, esses peixes, em vez de chegarem mortos, eles chegavam vivos e saudáveis. Fez o efeito contrário, o efeito oposto. Colocou algo ali que ia atacar eles, destruir eles, e trouxe vida para eles. Porque eles lutavam, eles estavam vivos, eles tinham aquela luta pela sobrevivência. Então, meus irmãos, aquilo que era para trazer morte, trouxe vida para aqueles peixes. E esse exemplo ele é bem nítido naquilo que a lição quer trazer para nós. De que talvez nós pensamos que deveríamos estar tranquilos, estar sossegados e que Deus nos iria proteger de todo ataque, de todo mal. E sabemos que Deus está protegendo, que Deus está cuidando de nós. Mas tem a nossa parte de alerta, de cuidado e estar consciente de que existe um ataque, de que existe um inimigo, que existe algo que quer nos destruir e quer nos impedir de chegar ao céu. Então devemos ter essa consciência. Nesse primeiro tópico, é isso que a lição vem trazer para nós. Muito bem, não dá, para hoje nós estarmos desatentos, estarmos aí desalertas com essa sagacidade, essas sutilezas em que o adversário das nossas vidas, da vida do povo de Deus, está atuando. Então, o comentarista agora, no segundo subponto aqui, subtópico do tópico 1, ele vai trazer aí um alerta para o povo de Deus, um alerta para você, que é identificado como povo escolhido do Senhor. No comentário também, o professor Romário Miranda. Voltamos aqui, meus irmãos, para o subtópico 2, o alerta para o povo de Deus. O autor ele vem nos trazer uma reflexão de que esse ataque, essa manobra do inimigo em tentar atacar, destruir a igreja de Deus, já se existia no Antigo Testamento. E ele vem trazer como existia um ministério profético só nesse sentido de alertar o povo, seja em situações difíceis, em situações de guerras, em situações que o povo ia ser destruído, em todas essas situações adversas que adivinham sobre o povo de Deus. E o autor, ele vem trazer que mesmo existindo esses verdadeiros, esses sinceros, existiam no meio também os falsos. Aqueles que traziam um alerta ou alguma coisa para deixar o povo tranquilo, em paz, numa certa coisa ou situação que Deus não tinha falado daquela forma e daquele jeito. Então nós podemos ver que Deus ele permitia esse falso, assim como ele mandava o verdadeiro, para trazer o povo a acordar, a despertar, a não estar tão sossegado, a não estar numa mornidão, não estar ali tirando um tempo de sono, um período perdido ali, sem estar com a sua consciência e o seu foco apercebido. O autor ele vem trazer isso e o próprio apóstolo Paulo vem falar a Timóteo, dizendo isso claramente, que o Espírito Santo trazia sobre eles, que eles deveriam estar em estado de alerta, agora no Novo Testamento, não tendo mais esse ministério profético. Mas nós vamos ver que o Espírito Santo hoje, ele é que nos traz esse alerta, que nos traz estarmos com esse foco
de que podemos sofrer algum ataque ou alguma coisa que possa nos prejudicar, que possa nos atrasar, que possa nos entristecer, que possa talvez causar qualquer dano ou alguma coisa àquele que serve a Deus. Isso pode acontecer. Isso é perfeitamente perceptível ao nosso meio. Então nós devemos estar o quê? Nós devemos estar acordados no sentido espiritual. Devemos estar perceptível a isso, porque como nós falamos no ponto 1, isso é uma coisa que devemos ter a consciência que é sutil. Então temos que estar em alerta, perceptível, como aquele vigia que fica à noite ali rondando no seu estado de alerta máximo, sabendo que o perigo está próximo, ele fica cuidando e vigiando. Muito bem, no ponto de vista divino do nosso Deus, existe um fator muito importante para nós, povo de Deus, estarmos aí atentos, alerta, para que nós possamos aí identificar e saber, ter total consciência de que a Igreja de Cristo está vivendo com mais intensidade, seja na moral, nos comportamentos, nas diretrizes que regem aí o sistema do mundo, que é esse terceiro subtópico do tópico 1, que é a igreja na reta final. E o professor Romário vai estar também aí comentando esse subtópico do tópico 1. Meus irmãos, voltamos aqui, vamos para o nosso terceiro subtópico do tópico 1. Vamos de novo. Meus irmãos, voltamos aqui, vamos concluir o nosso primeiro tópico no seu terceiro subtópico, a igreja na reta final. Então, irmãos, como é uma continuação, fizemos uma conclusão, uma introdução aqui no nosso primeiro subtópico, e agora vamos para a conclusão. Igreja sob ataque, igreja na reta final. Então nós vimos, irmãos, que nesse período da igreja, o Espírito Santo, ele é aquele que traz o alerta sobre o povo de Deus. Ele é aquele que traz para nós a consciência e a percepção a essa coisa que é perceptível somente aquele que está em contato com ele. Porque aquele que não é igreja, não tem contato com o Espírito Santo, são coisas que se tornam normais, naturais, são coisas do cotidiano, de vivência, não tem problema nenhum, não tem problema algum. Mas aqueles que têm um contato, um relacionamento, um íntimo, um próximo, dentro, ali pertinho do Espírito Santo, é onde ele pode aperceber, ver e estar atento a estes ataques, aonde eles se formam das mais variadas tipos de pessoas, comportamentos, reações. Nós vemos hoje várias coisas que o inimigo ataca uma pessoa, um sujeito, seja a pessoa de qual grau que ela for. Vemos isso nas mídias sociais, onde um pode atacar o outro, difamar, falar várias coisas, brigas, contendas, dissensões, divisões, aspectos morais. O autor vai falar muito nessa lição a respeito de homossexualidade, dessas coisas depravadas, divórcio, todos esses ataques sutis do inimigo que se tornaram coisas normais. Então isso, para essa reta final da igreja, vai se tornar normal. E só aquele que está em contato com o Espírito Santo que vai poder perceber a isso. E o autor, ele vem nos orientar e dizer que o próprio Paulo, no seu tempo, isso já acontecia. Isso já era praticamente normal, estava acontecendo. E ele vem nos trazer, no final do tópico, algumas perguntas. O que a igreja pode dizer nessa presente época? Não estaríamos na reta final? Na última volta da corrida? Então, irmãos, estamos na reta final. E sabemos que o inimigo vai tentar de todas as formas e todos os jeitos. Precisamos conhecer a sua estratégia e o seu modo de agir. E vamos estudar e aprofundar mais sobre isso na lição. Encerramos esse primeiro tópico aí com a clara visão
de que verdadeiramente estamos vivendo os últimos dias e estamos sob ataque do adversário. Chamamos aí um rápido intervalo, não saia daí, aproveita e compartilha esse link, alguém precisa ouvir esta ministração.